hoje gostava de partilhar convosco um pouco da minha rotina matinal, porque eu ao longo dos anos tenho feito assim algumas alterações que eu sinto que têm impactado imenso a minha disposição e a minha produtividade ao longo do dia. São hábitos muito simples, por muito que eu goste de acordar cedo, o meu corpo demora um bocadinho mais a acordar. Então as minhas manhãs acabam por ter assim um ritmo um bocadinho mais lento. Uma das coisas um dos hábitos que eu já implementei há mais tempo, já há muitos anos, e que desde então nunca mais o larguei porque faz mesmo muita diferença e que para muitas pessoas pode parecer uma coisa muito simples e básica, mas é não trazer o telemóvel comigo para a cama, para a mesa de cabeceira. Isto era uma coisa que era muito natural para mim ao longo da minha vida, porque eu coloco sempre o despertador no telemóvel e, portanto, tinha sempre o telemóvel ao meu lado. Mas o que é que isso significava? Significava que a última coisa que eu fazia antes de ir dormir era mexer no telemóvel, possivelmente estar um bocadinho nas redes sociais, e a primeira coisa que fazia quando acordava era exatamente o mesmo. E gastar ali uns bons minutos da minha manhã, quer fosse a ver e-mails, quer fosse a ver as redes sociais. E, sinceramente, não há pior forma de começar o dia. Então, o que eu faço é deixo o meu telemóvel ali, na minha cômoda, longe de mim. Isso significa que quando toca o despertador de manhã, eu levanto-me logo, porque tenho de desligar o despertador e avanço com o meu dia. E significa também que quando vou dormir, uma coisa que eu gosto muito de fazer à noite quando vou para a cama é ler um bocadinho, e isso significa que vou mesmo estar a ler e não vou ter ali a tentação de pegar no telemóvel. E é honestamente um dos hábitos que mudou não só a minha rotina de noite, mas também a minha rotina matinal. É uma coisa que me dá muito espaço mental, quer seja à noite para organizar pensamentos, refletir sobre o dia, quer seja de manhã para acordar com calma, organizar também pensamentos para esse novo dia. Depois, a primeira coisa que eu faço a seguir a levantar-me é tentar apanhar um bocadinho de luz solar. Normalmente isso acontece no passeio que eu dou com o Benji, mas mesmo que não seja num passeio, eu gosto de ir lá fora e estar ali uns minutos para apanhar um bocadinho da luz natural. Acho que tem um impacto enorme na nossa disposição, no nosso humor. Depois disso, de passear com o Benji, normalmente o que eu faço é voltar cá acima e faço a minha rotina de skincare e de maquilhagem. E isso também é uma coisa que tem muito impacto no meu dia. Eu, como trabalho em casa, eu bem podia andar de pijama e toda despenteada o dia inteiro, mas eu sei bem o quanto isso impacta o meu estado de espírito, portanto prefiro vestir uma roupa confortável, fazer uma maquilhagem simples, e só isso já faz toda a diferença para mim. Isto é uma coisa muito pessoal, porque claro que pode haver quem prefira simplesmente estar no estado mais confortável possível. Eu não digo que não estou confortável, porque obviamente estou confortável, não é que eu faça uma grande produção, mas ter esses pequenos cuidados para mim fazem muita diferença. Também é esse momento do dia que eu aproveito para fazer a cama. Eu não gosto de fazer a cama assim que me levanto, gosto que ela fique a arejar assim meia hora ou uma hora e só depois então é que a venho fazer. Também sinto que é assim um momento que marca o dia, porque é sempre esta rotina, todos os dias, e dá alguma satisfação ver assim as tarefas, pequenas tarefas a serem cumpridas. E depois disso, o que eu faço é vou preparar o meu pequeno almoço e comer o meu pequeno almoço. Eu não sou uma pessoa que acorde logo com imensa fome, por isso não me importa nada de esperar assim uma horita entre o momento em que acordo e o momento em que tomo o pequeno almoço. E uma coisa que faz muita diferença no meu dia é tomar um pequeno almoço assim simples e rápido de preparar, ou então preparar na noite anterior para ser mais prático depois na manhã seguinte. Uma coisa que eu gosto muito de comer ao pequeno almoço é, por exemplo, panquecas de banana.
E eu sempre que fazia panquecas de manhã, eu até costumo fazer assim em quantidades grandes para depois sobrar para os dias seguintes. E depois estava aqui, meia hora, 45 minutos ali a fazer panquecas, a gastar imenso tempo. E é uma coisa que eu sinto me corta imenso ali amanhã. Portanto, eu deixei-me disso. Não me lembro da última vez que fiz panquecas de manhã. Faço sempre ou na noite anterior, ou então aproveito enquanto estou a fazer o jantar para fazer as panquecas para o dia seguinte. E assim, de manhã depois é só aquecer e colocar os toppings que eu quero. Outra coisa que eu gosto muito de comer ao pequeno almoço são aqueles pudins de chia com aveia e fruta. Esses têm obrigatoriamente de ser feitos com algumas horas de antecedência, portanto faço sempre na noite anterior. Depois de manhã é só pegar do frigorífico e comer. De resto, gosto de fazer coisas simples como o que vou fazer hoje, que são umas torradas simples com queijo fresco, uma fruta a acompanhar, enfim, coisas que não me demorem muito tempo. Eu gosto de tomar o pequeno almoço com calma e gosto de estar aqui uns minutos a ler um bocadinho ou fazer umas palavras cruzadas ou uma coisa assim, mas prefiro realmente gastar esse tempo a apreciar o meu pequeno almoço do que gastar imenso tempo a fazer o pequeno almoço. Não sei se isto faz sentido, mas para mim funciona super bem assim. E como já referi também, entretanto, eu gosto muito de tomar o meu pequeno almoço enquanto leio um bocadinho do livro que estou a ler no momento, ou fazer umas palavras cruzadas, ou ler uma revista, coisas do género, em vez de pegar no telemóvel e perder tempo nas redes sociais. Tudo o que eu puder fazer e que estiver ao meu alcance para evitar pegar no telemóvel, eu vou fazer, porque isto é realmente um vício que eu também tenho, e nestas primeiras horas do dia e na manhã é a altura do dia em que é mais fácil para mim evitar ao máximo o telemóvel, porque no resto do dia, como o meu trabalho também depende um pouco do telemóvel, é um bocadinho mais complicado. Portanto, de manhã esforço mesmo ao máximo para praticamente não pegar no telemóvel. E agora, depois do pequeno almoço, é quando eu vou tirar o meu café, o primeiro café do dia, que muitas vezes até é o único, e esta é uma coisa para a qual eu tenho estado um bocadinho mais consciente. Eu, se calhar, há uns anos bebia o meu primeiro café muito perto da hora de acordar, por exemplo, logo a acompanhar o pequeno almoço ou assim, mas para não impactar tanto o nosso ritmo circadiano, o ideal é passar ali 1 ou 2 horas, penso eu, e, portanto, tenho tentado esticar sempre um bocadinho mais. Portanto, só no fim do pequeno almoço é que tiro o meu café, e também gosto muito desta rotina, porque gosto muito de ter um café a acompanhar as minhas primeiras horas de trabalho do dia, porque são agora 8h45 e assim que eu tomo o meu café gosto de ir para a minha secretária, começar a organizar o dia, e gosto mesmo muito, gosto imenso desta rotina. Eu bebo café não porque sinto que preciso do café, porque eu honestamente não sinto que impacte nada a minha energia ou a minha disposição. O que eu gosto mesmo é daquele sabor, gosto muito do sabor do café e no fundo gosto muito desta rotina. E agora, já com o meu café, é que me sento então aqui e começo a organizar o meu dia. Esse é talvez o passo final da minha rotina da manhã, e particularmente à segunda-feira, porque hoje é segunda-feira, é o dia, pelo menos para mim, é o dia mais importante da semana em termos de organização e de definir intenções para essa semana. Eu utilizo a aplicação Notion, que eu gosto muito e já uso há anos, e é mesmo uma excelente ferramenta para me ajudar a manter organizada, mas assim, qualquer suporte funciona, é o que der mais jeito a cada um. Papel e caneta também funciona, mas para mim funciona muito bem usar uma ferramenta digital para isto. E o que eu faço é tão simples como olhar para o meu calendário, perceber o que é que tenho de fazer e as datas limite,
e definir uma lista de tarefas para cada dia da semana e depois, em cada dia, individualmente, olho para a lista de tarefas desse dia e vou ajustando de acordo com o que for necessário, porque muitas vezes pode haver tarefas do dia anterior que transitaram para o dia seguinte ou, por outro lado, coisas que eu consegui adiantar no dia anterior, portanto, ao longo da semana vou ajustando assim, mas talvez a segunda-feira seja mesmo o dia mais importante desta organização, porque é quando eu organizo toda a minha semana. E pronto, neste momento e nesta fase da minha vida é assim a minha rotina matinal. Já variou muito ao longo dos anos e também, obviamente, com os diferentes trabalhos que eu já tive. A minha rotina neste momento não tem nada a ver com a minha rotina de quando tinha de sair de casa super cedo para ir trabalhar. No entanto, eu nessa altura também sinto que não era tão organizada e tão focada em manter certos hábitos como sou agora, mas obviamente que o facto de eu trabalhar em casa, trabalhar por conta própria, dá-me muito mais liberdade e flexibilidade para implementar certos hábitos que fazem sentido para mim. Tenho o privilégio enorme de poder definir o meu próprio horário. Claro que, como podem ver, aliás, não é por isso que eu tenho horários de trabalho super estranhos, porque eu acabo por fazer um horário de trabalho mais ou menos normal, diria eu. Uma coisa que eu gosto é de definir limites a esse nível e eu acabo muitas vezes por fazer praticamente um horário das 9 às 18, mas de manhã, como não tenho de sair de casa, não tenho de me deslocar para lado nenhum, acabo por ter mais liberdade, claro, para ter uma rotina matinal que, como idealizo e como faz sentido para mim, o que é sem dúvida um privilégio e eu tenho noção disso, mas ao mesmo tempo, quando há falta de estrutura ou quando somos nós próprios a definir a estrutura do nosso trabalho, também deixa muito espaço para que não exista rotina e que as coisas descambem completamente, que não existam horários, que não existam pequenos hábitos de bem-estar. Por isso, olhem, ao longo dos anos tenho desenvolvido uma espécie de rotina ou sistema que funciona para mim. Não tenciono que seja a rotina perfeita, é simplesmente aquilo que me faz sentir bem. Espero que tenham gostado de acompanhar. Eu sei que há muitas pessoas desse lado que têm rotinas completamente diferentes da minha, vidas completamente diferentes da minha. E pronto, porque vamos conversando aqui nos comentários e vocês muito gentilmente fazem algumas partilhas também sobre a vossa vida. E acho mesmo giro quando às vezes certas pessoas dizem mesmo que a rotina delas não tem nada a ver com a minha, mas que mesmo assim gostam de acompanhar, porque eu também sinto isso. Eu adoro ver este género de vídeos, por exemplo, acompanhar rotinas de outras pessoas cujas vidas não têm nada a ver com a minha. Acho mesmo giro e até digo isto um pouco no sentido de como hoje em dia parece que estamos a ficar tão pouco tolerantes àquelas que são realidades diferentes da nossa, e isso algumas vezes pode gerar sentimentos negativos. Digo isto porque tenho vindo a notar muitas vezes quando recebo comentários negativos, é mesmo porque são pessoas que não se identificam de todo com a minha rotina ou com a minha visão sobre alguma coisa e acaba por gerar ali certos sentimentos negativos, não sei, mas não tem de ser assim. Eu não faço estas partilhas no sentido de dizer que é o correto ou que as outras pessoas devem adquirir os mesmos hábitos que eu. Não tem nada a ver com isso, é simplesmente uma partilha pessoal que eu acho que pode ser interessante ou até útil eventualmente para outras pessoas, tal como eu também aprendo muito e adquiro muitos hábitos com outras pessoas que são completamente diferentes de mim. Não sei, fica aqui uma reflexão que nem tem muito a ver sobre o tema principal do vídeo, mas também acho importante dizer que
não faço de todo este tipo de partilhas para gerar sentimentos de comparação ou sentimentos negativos no geral. É mesmo só por uma questão de querer partilhar uma coisa que gosto, que me faz bem, que me faz sentir bem, e querer partilhar isso com vocês. Digam-me se isto faz sentido ou não, mas espero mesmo que tenham gostado de acompanhar. Muito obrigada, como sempre, por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo.